Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições do Senhor Continua na Direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. História do povo de Deus na Terra. Bloco 5. Reação da igreja remanescente aos sinais dos tempos. É de lamentar notar que, diante de realidades que ditam o fim do mundo, este mundo ainda se comporta como se nada viesse a ocorrer quanto ao seu fim. E o povo de Deus, na sua constituição da igreja remanescente, também a distrair-se em parte, de notar membros servindo mal a Deus, não colocando em primeiro lugar ao lema primeiro Deus, como se a um outro Deus servissem, no jogo dos supersticiosos ou mesmo idólatras, e como tutelados por uma religião subjetiva que afinal não protege contra os enganos do tempo do fim, está dito. Estes que passam assim com muitos temores e lamentos, até com barulho no vale da sombra da morte, desprovidos, pois, da esperança no Supremo, até a chantagearem a própria obra de Deus com más atitudes, enquanto servidores desta. Membros tais que até quando se insurgem entre si diante de uma situação adversa dada, não deixam reservas sequer para o possível ressalvo ou restauro das relações afetadas. Pior, quando o esconderijo na hipocrisia vai constituindo a forma de evitar conflito, ao invés daquele defrontamento sem cobardia na resolução do problema. Tais que até a líderes sinceros afrontam, como pela arrogância, vaidade, obstinação, enfim, até mesmo simplesmente como por inveja a posição destes. Bem mais lamentável quando tal ocorre com a conivência ainda de um líder à parte, um idôneo, assim comprometido realmente. Contrário, pois, à ordem daquela unidade requerida da gente que caminha realmente para o céu. Tão penoso ver mulheres, como Deló, nas fileiras da jornada, bem desatentas ao perigo que joga com o destino deste mundo, como acomodadas na terra, vivendo na terra, para a terra, e para perecerem nesta terra, como perdidas nas próprias acomodações e vícios tais da terra, menos pensantes das coisas do céu. Pelo que complicaram elas mesmas muitas vezes o exercício de seus maridos na viagem para o céu. Afinal, como forma pela qual muitas terão preparado um marido pérfido para elas próprias, até mesmo ao divórcio. Quem dirá que não? A menos que estes maridos tenham assumido tal estado por natureza ou capricho próprio, como andam por aí, muitos com o estado tal indesejado, até mesmo nas fileiras dos viajantes para o céu. De lamentar ver, por outro lado, jovens da igreja que parecem vendidos ao secularismo, ao invés de velarem pela conversão cabal daqueles jovens que eles terão acolhido, se calhar, já vindos ainda com algo do secularismo tal, de sua proveniência, além de velarem pelo cumprimento do que se dizia de virtuoso a respeito dos jovens da última geração, na profecia de Joel 2, verso 28. Crianças desorientadas de seus pais, das experiências bíblicas no lar, deixando tudo só com a igreja, faltando assim a diversão espiritual no lar, bem como uma Ana consagrada para Samuel, seu filho, 1 Samuel 1, verso 20 a 28. Experiências como do rapazinho Davi, que muito inspira já nelas tão cedo a coragem de travar as grandes batalhas da vida e descer, como diante de seus Golias, não é? De espantar ver membros e oficiais a transgredirem com sucesso o mandamento do sábado, que ordena santificá-lo, quando aparece na igreja de forma secular, como no trajo e demais formas, que até escandalizam os fracos na fé, suspeitados assim de que algo não vai bem com eles e o Deus de cima. Daí a escarnecerem o dia de sábado pelas suas indumentárias desonrosas, ao invés de santificá-lo. Êxodo 20, verso 8. Sendo este o dia do próprio Deus, em que ele mesmo
se faz presente de forma honrosa e especial na comunhão dos crentes adoradores, não é? Afinal, tudo o que se assiste em parte na Igreja de Deus, contrário à precaução ou vigia aos sinais dos tempos, é como se de infiltrados agentes de Satanás na Igreja de Deus se tratasse. Como aqueles que ridicularizam os fracassos da missão de Deus, marcados mesmo pela própria inércia ou mesmo ausência deles na dada missão, seja num dado programa, não alertando com efeito a este mundo de que o Espírito Santo está se retirando já aos poucos da terra, enquanto representado pelo candelabro de 7 lâmpadas no santuário de Deus, sendo do céu, o vigente, a fechar já aos poucos, com a saída iminente do mediador Cristo daquele santuário, encerrando que vai a missão de ambos no processo, enquanto na terra o Espírito Santo vem ministrando como o convencedor do mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8 a 11. Até que, ao retirar-se este da terra, se cumpram as palavras: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar injustiça, e continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Note-se que, neste contexto, até a função dos anjos na terra será limitada, com os 4 anjos aos 4 cantos da terra a alargarem já aos poucos os ventos estranhos que retêm, como é evidente, Apocalipse 7, verso 1 a 3, vindo a assolarem de forma preliminar aos rebeldes às ordens de Deus, tanto quanto aos ingratos da sua bondade e misericórdia, até ao castigo final pelo fogo do céu. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Aqueles que de facto terão sido deixados mesmo de vez pelo comboio, ao aproximar este daquele entroncamento de transbordo dos viajantes, deste para o voo celeste, no percurso que será já só de 7 dias, como mostrado em visão a profetisa dos últimos tempos. Acompanhe a continuidade deste assunto ao próximo bloco. Na verdade, a imagem em vídeo não convida quanto esta, nas condições e formas como foi projetada, mas a mensagem julgamos pertinente e convincente realmente. Basta a atenção dada às coisas expostas a gente responsável, simples, séria e sincera. Não obstante, uma abordagem salvando outra em certas lacunas, como é frequente em qualquer exposição dada, independentemente do nível do orador ou expositor. Siga-nos, por favor. Deus te abençoe.